Como o furacão Milton pode ser o mais perigoso em 100 anos? Imagine um monstro natural se formando em questão de horas, transformando-se de uma tempestade tropical comum em um dos furacões mais devastadores já registrados na história. Este é o furacão Milton, que em um curto período explodiu em intensidade, deixando milhões em alerta máximo e preparando o cenário para uma tragédia climática sem precedentes. Mas o que está por trás desse fenômeno assustador? E por que ele é considerado tão perigoso? Milton começou como muitas outras tempestades tropicais no Golfo do México, uma região notoriamente propícia para a formação de ciclones. No entanto, o que tornou diferente foi o calor anômalo das águas, um reflexo direto das mudanças climáticas que têm impactado o planeta nos últimos anos. Para você ter uma ideia, a superfície do mar nessa região estava registrando temperaturas quase recordes, alimentando Milton com uma quantidade massiva de energia. Como em um motor superaquecido, esse furacão começou a acelerar de uma forma perigosa e fora dos padrões habituais. Em um período de apenas 24 horas, os ventos sustentados de Milton aumentaram em 148 km por hora. Isso o levou diretamente à categoria 5, o nível máximo onde os ventos ultrapassam 285 km por hora. Agora pare um instante e imagine ventos tão fortes que podem derrubar prédios, arrastar carros como se fossem brinquedos e lançar destroços a quilômetros de distância. Estamos falando de uma força tão devastadora que, para muitos, seria impossível sobreviver se estivesse na rota direta dessa tempestade. E a ameaça não vem apenas dos ventos. A Flórida, em particular, está na linha de frente, com especial atenção à cidade de Tampa, que pode enfrentar inundações catastróficas. Os especialistas preveem que o nível do mar possa subir até 3,6 metros em algumas áreas, submergindo ruas inteiras e transformando cidades em verdadeiras lagoas de destruição. E se isso já parece ruim, saiba que a combinação entre os ventos e o aumento do nível do mar geralmente causa maior número de mortes durante furacões. Isso porque a água, rápida e implacável, invade casas e edifícios, prendendo as pessoas antes que tenham tempo de escapar. Agora imagine que o impacto de Milton é ainda mais agravado pelo fato de que, apenas dias antes, outro furacão, Helene, já havia causado estragos na região. Muitas das áreas estão apenas começando a se recuperar dos danos deixados por Helene, quando Milton chegou com um golpe final, ameaçando levar o colapso total às estruturas que ainda resistem. A intensificação dos furacões como Milton é algo que os meteorologistas e cientistas climáticos vêm alertando há anos. Com o aquecimento global, o calor aprisionado nas águas do oceano serve como combustível para esses eventos climáticos extremos. É por isso que tempestades como essa, que já foram raras, agora estão se tornando mais frequentes e mais violentas. O Dr. Daniel Clifford, especialista em meteorologia, destacou como mudanças climáticas aqueceram as águas do Golfo a um nível tal que o furacão Milton pode atingir uma intensidade que seria impensável há algumas décadas. Além do risco físico para as infraestruturas e para a população, há também uma questão emocional e psicológica. Quando um furacão dessa magnitude se aproxima, há uma sensação de impotência. Mesmo com as mais avançadas tecnologias de previsão, pouco se pode fazer para evitar a destruição. As evacuações obrigatórias foram ordenadas em vários condados, mas ainda assim muitas pessoas enfrentam um dilema angustiante. Para muitos é uma escolha impossível: ficar e arriscar suas vidas ou partir e deixar para trás tudo que possuem. A FEMA, a Agência Federal de Gestão de Emergência dos Estados Unidos, já está mobilizada para lidar com as consequências. Ela alertou que as inundações causadas pelas chuvas intensas podem ultrapassar os 250 milímetros em algumas áreas e que há picos previstos de até 380 milímetros. Somando o aumento do nível do mar, pode criar inundações urbanas rápidas e mortais. O histórico de furacões dos Estados Unidos mostra que a maioria das mortes ocorre por afogamento, não pelo vento em si, o que torna a preparação e a evacuação ainda mais urgentes. E por falar em preparação, os moradores estão sendo orientados a buscar abrigos em áreas seguras e não a subestimar o poder desse furacão. No entanto, como já mencionado, muitos ainda estão vulneráveis devido ao impacto recente de Helene. Isso significa que os serviços de resgate e recuperação podem estar sobrecarregados, o que adiciona mais uma camada de complexidade à resposta a essa tragédia iminente. O furacão Milton, assim como outros eventos climáticos extremos recentes, servem como um lembrete brutal dos impactos das mudanças climáticas. Não é uma questão de se esses eventos vão acontecer, mas sim de quão frequentes e violentos eles serão. Cientistas continuam a monitorar o furacão de perto, com a esperança de que no futuro o mundo possa estar mais preparado para lidar com a fúria da natureza. À medida que Milton avança, as próximas horas serão cruciais
para determinar o nível de destruição que ele trará. Tudo indica que quando os eventos finalmente se acalmarem e as águas retrocederem, o rastro deixado por esse furacão será um dos mais sombrios na história dos desastres naturais. E é preciso lembrar que mesmo após a sua passagem, a recuperação será longa e dolorosa. A população da Flórida e de outras áreas atingidas enfrentará meses, talvez anos de reconstrução, tanto física quanto emocional. E enquanto isso, o mundo assiste uma vez mais ao poder implacável da natureza, amplificado pelo aquecimento global. Milton não é apenas um furacão, ele é um aviso claro do que o futuro pode reservar se a humanidade não agir com urgência para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.